Nesse momento, passamos à segunda tribuna. Deixo livre a palavra aos vereadores que dela quiserem fazer uso. Peço a palavra. Concedido ao vereador Gentil. Senhores vereadores, doutor Laércio, os presentes que aqui estão nesta Câmara assistindo o nosso trabalho, que é uma satisfação ter vocês aqui conosco. Isso é muito bom para que vocês possam ficar inteirados daquilo que nós fazemos aqui. A indicação do presidente aí é uma indicação assim, bem louvável, porque, até já comentei com ele ali, a gente, principalmente no Jardim Alvorada, né, a gente já foi procurado várias vezes lá, e eu já comentei bastante ali na prefeitura sobre aquilo lá que realmente está precisando mesmo. Quer dizer, não é só lá, tem vários lugares da cidade que está, mas lá é um lugar onde, na chegada ali, tem bastante árvore ali e fica bem escuro. Eu tenho uns parentes da mulher ali que, de vez em quando eu vou lá à noite, a gente vê que realmente está escuro mesmo, está precisando. E a gente conversando com o pessoal ali na prefeitura, eles falaram para mim, passaram para mim que realmente as coisas estão para acontecer imediatamente em toda a cidade. Já está tudo certo. Obrigado. Continua livre a palavra. Peço a palavra, presidente. Concedida ao vereador Pastor Eduardo. Boa noite a todos, nobres vereadores, doutor Laerte, a nossa secretária Grazi, Polaco, Maurício, Tiago, o João Dark, todos que estão aí. Uma boa noite a todos e a todos aqueles que não estão nos ouvindo. Eu venho falar novamente do hospital. Infelizmente, eu nem gostaria de novamente criticar novamente. Mas olha, a nossa prefeita, Adelita, espero que ela ouça o que eu vou falar aqui. Eu acho que a maioria das coisas que eu vou falar aqui, algumas coisas ela já está sabendo. Que, olha, tamanha incompetência de 2 médicos aí nesse hospital. Eu não vou dizer porque tem todos, porque tem uns aí que tratam bem, que me falaram hoje, inclusive, que tem um aí que trata muito bem. Mas tem 2 aí que está deixando ainda em haver aí a prestação de serviço para com os munícipes da nossa cidade. Teve 2 casos que eu falei semana passada, nessa mesma casa de leis, sobre uma ferpa que estava nos olhos de uma pessoa e também de uma criança que não tinha sido atendida por este médico. Era o mesmo médico. E dessa semana para cá aconteceu algumas outras ocorrências naquele hospital. E primeiro uma pessoa entrou com AVC lá, e o médico pegou, diagnosticou e falou, deu um soro, eu não sei que esse soro deve ser abençoado, porque não é possível. Ele sempre vem com esse negócio de soro, meu. Ele pega, deu o soro, falou para a pessoa ir embora. Aí o ente querido da pessoa falou, não vai sair daqui, olha como é que está a situação dessa pessoa. E não deixou sair essa pessoa. E infelizmente essa pessoa veio a óbito, ela veio a morrer. Se tivesse levado para casa, teria morrido em casa, né? Então, independente, né? Mas que seja no hospital, que seja tratado dessas coisas. Não querer mandar embora. Parece que estão querendo se livrar da pessoa. E eles ganham lá um caminhão de dinheiro para tratar aquelas pessoas com integridade. Com integridade. E eles não estão fazendo isso. E eu gostaria que alguém tomasse a providência. Eu acho, pelo que eu conheço um pouco de lei, eu acho que quem tem que tomar providência é a senhora prefeita. Ela tem que ir lá, chamar o responsável por aquele local e tirar aqueles médicos de lá e substituí-los. Porque aquilo ali não é para ter lucro, o hospital não é para ter lucro. O hospital é para prestar um bom atendimento. Não é para gerar lucro para ninguém, nem para a firma terceirizada e nem para ninguém que quer que seja. É para se atender bem o povo de Quatiguá. Segunda situação, teve outra pessoa que foi lá também, passar para o médico. A pessoa chegou lá com pressão alta, com princípio já de um infarte. E essa pessoa chegou lá com pressão alta, aí o médico pegou, diagnosticou, falou, não, é o seguinte, então isso aqui, vai fazer uns exames e vai embora para casa. Aí a pessoa da família falou, olha, mas ir embora para casa, não está bem, não tem que ficar uma observação aí, até a pressão normalizar. Não, pode ir embora, está tudo certo. A pessoa foi embora e veio a falecer também.
Só que essa morreu em casa. Terceiro, essa outra pessoa levou a mulher dele no hospital, inclusive pertence a um quadro de funcionários. Levou no hospital essa pessoa, a mulher dele, falou, não, é pressão também, mas olha, manda lá para o hospital, tá bom. Manda lá para o posto, melhor dizendo. Levou para o posto. Chegou no posto, o posto falou, não, peraí, no hospital. Tá bom, voltar no hospital. Aí o hospital falou, não, mas aí vai lá no posto. Voltou para o posto. Aí tinha que marcar lá um exame. Só que esse exame tinha que vir lá do hospital já dizendo que era urgente. Mas não fez. Aí o que aconteceu? A pessoa voltou a passar mal. Voltaram para o hospital. A pessoa falou, não, mas vai lá no posto, que é para o exame lá no posto. Aí que essa pessoa pegou, porque foi embora para casa. Começou a passar mal, levaram de novo para o posto. Aí o posto de saúde tomou a providência. E fez um exame urgente nessa pessoa. Providenciou um exame urgente. O que aconteceu com essa pessoa? Ela está internada em Arapongas. Então quer dizer o quê? Até ontem estava internada em Arapongas. Quer dizer o quê então? Se ela fosse embora para casa seguindo a orientação desse hospital, ela estava morta também. Estão brincando com a nossa saúde. Com a saúde do povo de Catiguá. Isso é uma tremenda incompetência. Isso não pode haver. Até quando nós vamos admitir isso? Até quando? Nós não podemos admitir isso. Nós aqui somos representantes do povo, nós não podemos admitir isso. Mas o cara trata bem, o outro trata bem, não me interessa. Tem que tratar todos bem. E com profissionalismo. Parece que a pessoa quer se livrar da pessoa. Quer se livrar do paciente. Isso é inadmissível. Eu espero que não aconteça mais. E que eu espero que urgente, é para onde isso? Que a prefeita tome uma atitude. Não estou dizendo que a culpa é dela, mas se ela se omitir a tomar providência, a culpa é dela sim. A culpa será dela sim. E eu vou vir aqui e vou falar que a culpa é dela. Então até agora eu não posso falar porque eu estou falando agora. Então eu tenho certeza que ela vai tomar essa providência, porque não é possível. Não é possível, tem gente morrendo na cidade. Mas negligência médica, eu não estou falando isso, eu não estou questionando aqui, se ele é médico, se ele não é médico. Eu vou dizer uma coisa para você, eu vou te simplificar aqui. Acontece o seguinte, num time de futebol profissional, existe lá jogadores profissionais, não existe? Existe. Tem os bons e tem os ruins. Não tem bom e ruim? Não importa. Eles todos são profissionais. Mas tem os bons e tem os ruins. Esses que estão aqui são os péssimos. Eles precisam melhorar. Para ficar ruim, eles precisam melhorar. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Isso tem que acabar. Porque nós estamos lidando com vidas na nossa cidade. E isso tem que acabar. Esses são os casos que eu estou sabendo. E outros aí também que eu fiquei sabendo, que eu não relatei. E nem falaram nada, foram embora. Devido ao mau atendimento. Então aquele caminhão de dinheiro que seja lá, 200, 300 mil, 500, se fosse atendido com perfeição, podia ser quanto fosse, não teria problema. Mas o caminhão que joga dinheiro lá e mau atendimento, para gerar, na minha opinião, o hospital não é para gerar lucro, é para ter um atendimento de qualidade. E aí a pessoa pode falar assim, não, mas sabe o que é? O hospital é bom, o hospital é bom. Eu te provo, para quem quer que queira. Lá em Joaquim Távora, se atende lá um monte de pessoas que moram aqui em Catiguá. Se aqui fosse tão bom, eles não iriam para lá. Eles não iriam para lá. E lá eu conversei hoje com um vereador lá, não é derramado nem metade desse caminhão de dinheiro que é derramado aqui. Então, vamos lá. Então, vamos agir de bom senso e vamos resolver isso para ontem. Porque amanhã, a próxima vítima pode ser você. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido ao vereador Júlio. Boa noite aos vereadores, ao nosso advogado, doutor Laerte, a Grazi, a todos os presentes. Primeiro gostaria de parabenizá-lo pelas indicações. Realmente ali é notório que é bem escuro, que o pessoal tem medo ali, inclusive seguindo para o outro loteamento também. É bem fraca as lâmpadas ali, mas como está no projeto fazer ali a pavimentação daquela rua ali, Severino Tramontim, né? Pode ser que melhore também a iluminação, a gente torce por isso. E também gostaria de deixar aqui a minha opinião com relação ao hospital. Diariamente, viu, vereador pastor Eduardo, diariamente, muitas pessoas não são atendidas e são muito mal atendidas no hospital.
Eu tive conversando com o prefeito de Joaquim Távora, semana passada, R$75 mil o município repassa para o hospital. E mais R$15 mil a título, depois eu vou ver melhor que título que repassa, mas então não dá R$100 mil. E olha o atendimento que é o Hospital de Joaquim Távora, com relação hoje ao Hospital de Potiguar. Né? Correto. Então, e aqui são quantos? São R$230 mil por mês, fora o dinheiro do SUS que vem, uns 250 mil. Então, essa empresa que está aqui em Potiguar, ela veio aqui concorrer e ganhou, concorrer sozinha, diga de passagem, né? Que as 2 vezes não teve, só ela concorreu, para levar o dinheiro daqui sim. Deixar um péssimo atendimento, e levar o dinheiro daqui. Porque está tendo lucro, se não tivesse lucro não estaria aqui. É uma empresa terceirizada. Né? Agora, o município, como o senhor bem disse, teria que fiscalizar. O mínimo que eles teriam que ter feito é mandar para nós aqui a prestação de contas já disso aí. Para a gente saber quanto que está dando de lucro, porque está tendo lucro. Com certeza, um valor desse estão tendo lucro. E essa questão aí de ser atendido e ir para casa e morrer, eu conversei, o pior de tudo, além da vida, além dos familiares e tal, é a questão. Aí eu estava no velório, certo? E o pessoal falando, gente, se eu passar mal, vocês, por favor, me levem para Joaquim Távora. E eu não quero ser atendido aqui em Potiguar. Porque a pessoa chegou 4 horas da manhã lá, provavelmente já tendo um AVC, um derrame, um infarto, melhor dizendo, colocou um remédio debaixo da língua e foi para casa morrer em casa. Então, infelizmente, é um assunto horroroso para a gente ficar falando aqui. Né? O senhor já vem falando mais, eu já falei bastante também, mas só que nós vamos ter que tomar uma atitude. Já está demorando aqui na Câmara, a Câmara, não sei se o presidente fez, que a gente comentou aqui de fazer o pedido aqui pela Câmara mesmo, para a Prefeitura mandar a prestação de contas. A Prefeitura não, repassar a prestação de contas. Foi feito. Porque não é possível que a empresa não preste conta para o município. Tem que prestar contas. E sabe quantas pessoas são atendidas lá em Joaquim Távora, diariamente? Isso faz foi o final do ano passado, acho que foi em outubro do ano passado, que eu fui lá conversar com a secretária, entre o doutor Carlos, que era daqui, e mandaram para Joaquim Távora, de repente, porque não é bom médico, sei lá. O doutor Aurélio, que saiu daqui, e o doutor Delcino, que era daqui, no hospital, lá 12 pessoas por dia, naquela época. Hoje não sei se é mais, pode até ser que seja mais, mas 12 pessoas daqui de Potiguar sendo atendido lá em Joaquim Távora todo dia, é porque o atendimento não está bom. Correto. Não está bom. Concordo. Então, mais uma vez aqui, vou deixar falado, para a gente cobrar, para que se traga a prestação de contas, e não é só prestação de contas para ver se está dando lucro ou prejuízo. De repente estão tendo prejuízo aí, não estão querendo atender, coisa que eu duvido muito, porque o dinheiro é alto. Então, nós temos que cobrar sim, a prefeita tem que cobrar, certo, o melhor atendimento, com relação ao hospital. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida ao vereador Israel. Boa noite aos vereadores, presidente, aos visitantes. Eu queria aqui deixar meus parabéns aqui para a indicação aí do nosso presidente aí, bem colocada. Eu também fui cobrado aí pelas luminárias aí. Então, acho que foi bem legal essa indicação aí. E a respeito da minha indicação aí da creche lá, obrigado pela prefeita responder aí, que está tomando providência, porque precisa mesmo, está precisando dessa máquina lá urgente. E também deixar meu sentimento que a família de Alcionir Cândido da Silva, conhecido como Bill, que perdi meu companheiro esse final de semana aí, ajudou a gente muito aí, salvar a vida aí, então deixo meu sentimento à família aí. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua livre a palavra. Eu peço a palavra, presidente. Concedida ao vereador Pastor Eduardo pela segunda vez. Eu torno a complementar só, que meu tempo já estava expirando, melhor dizendo. Já estava expirando já meu tempo, eu volto a comentar sobre esse assunto aos 9 vereadores aqui. Lá em Joaquim Távora, sabe como é que é feito? É feito assim, ó, quem paga os médicos, quem contrata os médicos é a prefeitura.
Então, a responsabilidade dos médicos é da prefeitura. Então, quer dizer o seguinte, o médico tratou mal, tratou mal o paciente, o povo vem reclamar com o prefeito, ele manda embora e contrata outro. É assim que funciona lá. E tanto é que o local é alugado, aquele prédio. Ele é alugado, ele não é próprio do município, ele é alugado. E os funcionários são, na maioria, da prefeitura mesmo. Então, o que acontece? Eles não gastam isso. Então, tem que sentar e conversar com o responsável, que é o Dr. Glauber, conversar com ele e falar, olha, você está tendo prejuízo? Está tendo prejuízo? Então tá bom, você está tendo prejuízo, então vamos sentar, vamos chegar num consenso e vamos ver o que a gente pode fazer pela cidade. E pega o boné, e vai embora. Fazer o quê? Eu não quero dar prejuízo para ninguém. Eu tenho certeza que a gente vai resolver de outra forma. Ficar sem hospital, nós não vamos, ficar sem atendimento, nós não vamos, pode ter certeza. Com esse dinheiro aí, nós contratamos bons médicos, pode ter certeza disso. Funcionário, você pode contratar uma firma terceirizada só para cuidar de atendimento de funcionário. Só isso. Você contrata uma firma terceirizada, ela se responsabiliza pelos funcionários e os médicos se deixam na responsabilidade do posto de saúde, da prefeitura. E os médicos se deixam de responsabilidade da prefeitura. Isso é uma ideia aqui. Os médicos ficam de responsabilidade do posto, no caso da Secretaria de Saúde, fica de responsabilidade ali. E, no caso, os funcionários, uma firma terceirizada para controlar os funcionários ali, para a prefeitura não ter um ônus mais tarde aí com o funcionário. Contrataria uma firma terceirizada. Acabou. Algum jeito nós teríamos, daria para dar. Só que por isso que a gente quer um parecer do qual é a providência que vai ser tomada, para a gente poder vir aqui dar uma opinião, ou dar alguma ideia. O que não pode fazer é deixar do jeito que está. Isso não pode continuar. Porque amanhã pode ser nós que vamos parar lá. Ah, mas eu fui tratado bem. Tá bom, você foi? Ótimo. Você foi tratado bem? Ótimo. E se amanhã você foi e não for tratado bem? E der pepino? Então, para a gente resolver isso, eu acho que nós temos que chegar e conversar e resolver isso para ontem. Para ontem. Senão nós vamos ter outros problemas. Em 10 dias, problemas visíveis. 8 visíveis. Fora os invisíveis, que aquela mulher que ela falou que o filho dela não foi atendido, tinha acabado de sair uma que não tinha sido atendido também. Tem uns que nem reclamam, porque uns têm medo de represária, outros têm medo do disque-me-disque, isso, aquilo, tal. Então, a maioria vem falar para a gente vir aqui e falar por eles. Então, eu estou vindo aqui, estou falando pelo povo de Catiguá, e por mim também, porque amanhã pode ser eu que esteja lá, ou minha família também. Né? Então, somos todos iguais, então todos temos que ser tratados bem, não só esse ou aquele. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Peço a palavra. Concedido ao vereador Júlio. Quanto custa R$ 2.500 um plantão? Era 2.500, 2.000, o que seja 2.500. 30 dias de plantão, 60 mil, 70 mil reais de plantão. É 250 mil que é repassado praticamente. Então, é muito dinheiro para um péssimo atendimento, realmente. E eu queria deixar aqui registrado também a minha indignação de não ter recebido até agora 2 ofícios. Eu fiz uma indicação aqui, certo? Primeiro ofício que eu fiz lá para a prefeitura, que não me deram resposta, com relação aos professores, e a vereadora Silvana explicou que vai ser pago esse final de mês. Se for pago realmente, ok. Mas eu fiquei indignado com não ter resposta, porque trata a gente como se fosse ninguém, certo? A gente é vereador, a gente é fiscal do prefeito. Se a gente não tiver o direito de pedir informações e recebê-las principalmente, o que a gente está fazendo aqui então? Não está fazendo nada. E não tenho resposta. Eu fiz uma indicação, porque eu estive ali em cima agora há pouco, na Rua da Pai, para que seja arrumado aquilo lá. Faz 1 ano e meio, 2 quarteirão inteiro, 1/3 da rua, acabou. Eles cortaram a rua para fazer um encanamento lá, acho que águas pluviais, sei lá o quê, colocar uma manilha, nunca mais arrumaram. Aí choveu, desce aquela água lá, aquela erosão, né? Show de horror. Vão lá para ver, se eu não me engano, aquela rua é a Silva Pato Kit, prefeito, se eu não me engano. A Rua da Pai, que sobe lá. Além do mais, agora estão cortando ali as ruas ali, certo? Tira as pedras, coloca no meio-fio, nunca mais arruma. Alguns lugares arrumam, em vez de colocar as pedras de volta, estão colocando asfalto. E as pedras ficam em cima da calçada. Nunca mais tiram também. Então é horrível.
Paralelepípedo vai arrumar? Vai. Arruma o paralelepípedo de novo. A não ser que vai fazer asfalto, depois passar por cima, tudo bem. Mas fica muito mais bonito. Aquela rua lá está horrível. Estão retalhando a cidade. Aquela rua lá deve ter mais ou menos uns 15 remendos, fora 2 quarteirão. E estava calçada a rua. Estava calçada. É uma rua de bastante movimento. Lá tem a PAI, lá em cima lá. Então a rua está retalhada. Eu já fiz... E outra coisa também, aquelas árvores que tem lá, que é chorão, que o pessoal fala que sobe lá e tal, aquilo ali, se não tiver uma providência de poda, né, aquilo ali ninguém passa no meio-fio. A árvore está baixinha ali, ninguém podou. Né? Eu acho que o município tinha que ter alguém responsável por isso. Eu fiz a indicação, não tive resposta, e nem foram lá, certo? Para fazer a manutenção e a poda das árvores. Aquele 1 ano e meio que está deixado sem fazer aquilo ali, gente, aquilo é um absurdo, é um desrespeito. Eu não sei, você não vê ninguém, eu não sei onde o pessoal da prefeitura está trabalhando. Você não vê mais ninguém, você não vê fazer reparo nas estradas, nas ruas, você não vê mais. Sumiram. Fora, né, para falar daquele negócio da Sanepar ali, que eu tive conversando com uma pessoa influente, a gente vai ter que fazer uma reclamação direto para a Sanepar. Cornélio Procópio estava ficando pior do que aqui. Cornélio Procópio teve que fazer, o prefeito, os vereadores, foram na Sanepar, para o presidente da Sanepar cobrar, a empresa que está fazendo. Essa empresa está brincando de retalhar a rua. Nunca mais vai ficar bom. E aí daqui uns dias vai acabar o contrato, né? Vai ficar aquele monte de buraco aberto para tudo quanto é lado, está afundando. Tem um lugar ali na rua, se eu não me engano, a rua do SAD, ali, ou a rua de cá, eles abriram pela 5ª vez o buraco. Alguma coisa está errada, não é possível. Você tem que abrir o buraco, fazer o serviço, sei lá que jeito, e terminar o serviço. Agora abrir pela 5ª vez. 5 vezes abrir o buraco. Então, se a gente não começar a cobrar isso aí também, junto com a prefeita, se for o caso, junto com a Sanepar, nós temos que cobrar, porque a cidade vai ficar do jeito que está aí, está sendo retalhada as ruas. E ruas importantes, certo? Agora vai falar, não, vai passar asfalto por cima. Como que vai passar asfalto por cima de um buraco daquele? A primeira chuva que der, um carro que passar vai afundar. Aí vai perder o asfalto. Como foi perdido lá, né? 2 ruas em cima lá. Teve que refazer de novo. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade sobre isso. E a cobrança na Sanepar. Então, fica aqui a minha ideia para a Câmara. Se o Executivo resolver não cobrar, eu não sei se está cobrando ou não, porque eu acho que ela não deve estar contente também com o serviço. Ninguém está contente com o serviço. Principalmente o prefeito que está ali, né, que ordenou que se fosse feito aquilo, que teria que estar cobrando mais. Eu duvido que ela esteja contente e satisfeita com o serviço. Então, vamos cobrar a empresa, né, que ela que está fazendo, terceirizou, e aí o pessoal que está fazendo ali sem condição nenhuma de terminar. Obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra. Antes de encerrar a sessão, quero agradecer o apoio dos vereadores às 2 indicações. Só ressaltando que o objetivo do PEMAC seria a melhoria do atendimento aos usuários e o incentivo aos trabalhadores da saúde municipal. Quero também deixar meus sentimentos à família do Bill, né, do Alçonir Cândido, pelo passamento. Deixar a nossa homenagem e o sentimento aos familiares, como bem lembrou o vereador Israel. Quero ser solidário aos vereadores que falaram a respeito da negligência médica no hospital. Eu também fiquei sabendo de alguns casos relatados por pessoas. Conversei com algumas pessoas, que eu não posso citar o nome, que tem medo de falar, eu falei. E, infelizmente, existem 2 profissionais médicos ali que me passaram o nome, que diz que é assim. A pessoa chega, 17 de pressão alta, lá na casa do 17. E ele dá um remedinho e manda embora para casa, não deixa em observação. A pessoa voltou novamente lá para o atendimento médico, ele falou para o familiar, mas você quer que eu faça o quê? Já falei, faça os exames que eu pedi e depois a gente conversa. E a pessoa, infelizmente, veio a falecer. Isso aí não pode acontecer. Eu não posso contestar
uma conduta médica, não tenho conhecimento para isso, mas não é possível que a pessoa estava bem, pois chegou na sua residência e, infelizmente, veio a falecer. Então, algo está errado nesse atendimento. Não é possível uma coisa dessa. Eu queria, com o apoio dos vereadores, nós começarmos a tomar providência sobre isso. Pedir a escala de plantão médica dos meses de abril, desse mês corrente de maio, e pedir a escala, se possível, de junho. Por quê? Para a gente fazer uma comparação. Porque, pelo que a gente ficou sabendo, tem médico ali atendendo acima do limite, né? Seriam 48 horas de plantão, pelo que estão relatando para a gente. Então, isso não pode. Isso cabe uma denúncia à delegacia do CRM em Santo Antônio da Platina. Então, é necessário a gente ter essas informações. Nós não podemos, presidente? A Câmara não pode? Com certeza, vamos fazer um diretamente? Diretamente para o hospital. Diretamente, porque se a gente depender do Executivo, vai ficar patinando e não vai, eu acredito que não vai chegar a conhecimento deles lá. Então, gostaria que a Câmara fosse direto no hospital. Sim. E pedisse direto para o hospital. Sim, a ideia é essa. Nós pedimos tanto, mais uma vez, a prestação de contas do decorrente ano e pedir a escala médica. Ah, mas o que vocês vão fazer com a escala? Não, a gente quer saber quem atendeu nos dias tal e tal e tal. Né? Para a gente, caso as pessoas vierem relatar alguma coisa, a gente saber qual profissional médico. Porque, como bem disse o vereador pastor Eduardo, não é todos que o pessoal reclama. Tem médico que eles elogiam. Eles elogiam os funcionários do hospital, né? Que fazem o que pode. Mas a conduta médica, quem faz é o médico. Então, a gente precisa saber e começar, assim, cobrar e tomar providência sobre isso. Eu acho que, assim, está chegando a um ponto que as negligências estão se repetindo, pessoas indo e voltando, fazendo uma via sacra para lá e para cá, se fazendo de bobo, e que o atendimento fosse de acordo com aquilo que a gente pensa, não aconteceria isso. Essa mulher que o pastor Eduardo relatou, ela está internada em Arapongas, sofreu realmente um infarto, e estavam pedindo um exame para ela que ela ia conseguir só daqui a uma semana. Então ia esperar morrer primeiro para depois, né? Não é possível. Nós vamos fazer essa cobrança. Acho que está na hora do Legislativo também fazer a sua parte. E vamos fazer, com toda certeza. Além da gente relatar e cobrar aqui, vamos começar a colocar no papel e fazer ofício sobre isso. Correto, presidente. E também quero falar, aproveitar a fala do vereador Júlio, vamos também fazer uma cobrança à Sanepar, porque realmente está horrível essas ruas. Horrível. E o que a gente teme é que acabe o contrato, continue assim, aí sobre para o município ter que arrumar isso aí. Isso não é justo. Porque a Sanepar, existe um contrato, um convênio, onde eles têm que fazer um serviço bem feito e não deixar as ruas do jeito que está. Né? Então, vamos aproveitar e fazer isso também. E, por último, eu queria dizer, fui lá no velório do motorista Bill, e todo mundo falou, essa casa mortuária precisa de uma reforma. É necessário uma reforma nessa casa. Já foi feito, né, pedidos aqui pelos vereadores. Posso só me complementar um negócio da casa mortuária? Que foi semana passada, teve uma senhora lá que estava sendo velada lá, e aí o que aconteceu? Aí o filho dessa pessoa chegou e falou assim, mas por que está isso aqui nos olhos, está escuro nos olhos da minha mãe e tal? Foi ver cupim, caiu nos olhos da mulher. Não, é sério. Cupim caiu nos olhos da mulher, estava aqui, nos olhos da mulher que estava ali sendo velada. É uma coisa absurda isso. Isso é uma coisa absurda. Aí daqui a pouco aquele teto cai lá, mata mais uns 2, 3, já faz velório para 3, 4, né? Daí aproveita e já faz a família inteira no pacote. Né? Estão brincando com a vida. Não, arruma que lá foi feita a indicação do vereador Pedrinho. O vereador Israel também fez. Eu já fiz 2, vereador. Fez inclusive. Tudo para arrumar aquela casa mortuária. Por isso que eu falo, tem coisas urgentes e tem coisas prioritárias. Então, prioritária seria a casa mortuária. Obrigado, presidente. Então, a gente tem que fazer um movimento, né, aproveitando os pedidos dos vereadores aqui,
e fazer um movimento para que isso aconteça, porque é necessária uma reforma urgente na casa mortuária, para que nesse momento difícil das famílias, seja pelo menos com dignidade, com a mínima dignidade. Só uma parte rapidamente. Sim. Olha, veja bem, já falei aqui na Câmara há um tempo atrás. Ficava R$36 mil para fazer a reforma que eu tinha a indicação com a reforma que eu tinha mandado junto lá. 36. Ela gastou R$50 mil com aquelas tartarugas. E aí tirou. O que é prioridade? Casa mortuária. Aonde que foi parar as tartarugas? Aí não tem dinheiro. Nós temos que realmente ver isso e cobrar sobre isso. Então vamos nos unir e fazer um movimento sobre isso para a reforma da casa mortuária. E como não havendo mais nada a tratar, quero agradecer a presença de todos e a proteção de Deus, e nesse momento declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite.